Olá, estudantes! Nós vamos dar continuidade à discussão sobre projeto de trabalho e sua importância na alteração do processo avaliativo para acolher as demandas de concepções inovadoras que existem ao se trabalhar com projeto de trabalho. Então, por aqui, a gente retoma a ideia de como montar um projeto de trabalho. Vocês têm o esqueleto pronto na orientação de vocês, de como devem fazer o projeto de trabalho que estão sendo chamados a fazer agora. Lembremos do roteiro principal dado pela Lúcia Leite, pensando na problematização sobre o tema, no desenvolvimento e na síntese. Lembremos que, na problematização, vai acontecer o detonador do projeto, o levantamento das questões, o que os alunos sabem sobre o tema ou não. Nesse sentido, é acolhido pelo professor os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o grupo e as expectativas, quais vão ser os objetivos do grupo. Então vejam bem, como que faz isso? Faz assim, né? O professor chega ou no quadro, ou no papel craft, ou na lousa digital, e esse projeto ele pode ser detonado, essa questão pode ser detonada por uma questão do aluno, por uma demanda social colocada, né, no tempo, no contexto social que é colocado, pela necessidade até do professor trabalhar um determinado tema. Então, digamos, por exemplo, que nós estamos, o ano que vem vai ser o ano da Copa. Né? Geralmente, o que acontece? Este acaba sendo o interesse de todos discutir sobre a Copa. O que acontece é que muitas escolas abarcam e desenvolvem um projeto sobre a questão do futebol no mundo e tudo que envolve a Copa. Né? Acaba então sendo um detonador contextual que está no tempo e no espaço. Né? Em Belo Horizonte, por exemplo, surgiu um projeto de trabalho chamado sobre a Serra do Curral, em que o aluno perguntava ao professor, quando ele falava sobre a questão da Serra do Curral na aula de Geografia e também de História, Geohistória, ele falava que essa serra também era conhecida como Serra do Rola Moça. Então, muitas crianças foram manifestando questões, por que chamava Serra do Rola Moça? E por que chamava Serra do Curral? O que tinha lá? E aí, então, o professor achou interessante que tantas questões que foram nascendo da turma, foi anotando as questões das crianças e pensou, logicamente, que diante de tanta motivação, levar aquele projeto adiante. Né? E nesse sentido, eles concordaram e fizeram o detonamento, o detonador do projeto, levantando as questões que os alunos já sabiam, o que eles não sabiam, que poderia ser feito do projeto, os objetivos do projeto. Então, nesse sentido, você tem as questões principais lá na problematização. No desenvolvimento, você vai pensar em estratégias para respostas às questões que foram levantadas na problematização, as hipóteses do grupo e criar estratégias para atingir os objetivos. Então, criar as estratégias é pensar em que metodologias vão seguir, que tipo de pesquisa vão fazer. Vai fazer pesquisa de campo? Vai fazer, que seriam as pesquisas empíricas? Vão fazer pesquisas em livros, que seriam as pesquisas bibliográficas? Vão fazer debates? Vão entrevistar as pessoas do lugar? Vão fazer observações de campo que têm a ver com as pesquisas empíricas? Então, esses detalhamentos não vão sair da cabeça do professor, mas de um diálogo aberto, onde tudo vai ser escrito junto com o grupo de estudo que são as crianças. Né? Obviamente isso é feito ao longo do processo e vai sendo escrito junto com os estudantes. Vai se chegar, depois de passar da problematização, dessa pesquisa, do desenvolvimento do projeto, que por meio das metodologias vai fazer as pesquisas, vão ter os resultados, vai chegar-se uma síntese. A síntese é a revisão das convicções iniciais que estavam lá presentes na problematização, que são umas mais simples, outras mais complexas, que vão sendo construídas.
Vão existir os novos processos de aprendizagens, porque as crianças em loco vão aprender coisas reais e significativas para este conhecimento dela. Vão ter novos conceitos, novos procedimentos, novas informações e novos problemas a serem resolvidos, novas questões vão aparecer. Sintetizar, então, significa trazer ao longo desse projeto tudo o que foi sendo escrito. Então, a carta que se escreveu, a viagem que se fez, o debate que se construiu, a pesquisa de campo que provocou a observação, tudo isso são registros que vão sendo feitos e que são os instrumentos de avaliação deste projeto. Ou seja, desde o momento da problematização, onde se tem as questões, do traçar o objetivo, do pensar a metodologia, esse encaminhamento, tudo isso são registros que a criança vai construindo e também o professor para registrar o processo. Então ele não vai ter uma avaliação final, mas ele vai ter um conjunto de, que a gente poderia ser melhor dizendo, poderia ser feito um portfólio de acompanhamento do projeto até chegar a uma síntese final. A síntese final pode ser só tudo isso que foi feito, ou também pode-se criar uma síntese final em vários formatos. Em uma produção de um clipe, em uma produção de um teatro para falar de tudo que se viu, em uma produção de uma animação, em uma produção de uma brincadeira, enfim. Cabe à criatividade do grupo em pensar a forma, como se sistematiza isso, como vai se avaliando isso ao longo do processo e como se tem a síntese final. Então, nesse sentido, a função do professor é criar um contexto de compreensão compartilhada do que acontece. O trabalho cotidiano na sala de aula, ele vai sendo observado em seus conteúdos conceituais, atitudinais, nos valores, na cooperação, na solidariedade, na participação, na responsabilidade, na submissão, no respeito, na atenção. E as habilidades e destrezas de planejar, debater, criticar, observar, trabalhar em grupo, montar pesquisas e anotar. Então tudo isso é o que se vai desencadear de ações operatórias que vão sendo construídas ao longo do projeto de trabalho. Nesse sentido, você que faz parte deste grupo deve ter atenção e ver as outras videoaulas que estão falando sobre a prova operatória, sobre o portfólio, sobre registros diferenciados, porque todos eles devem conter o projeto de trabalho de alguma forma, né? Eles vão desencadear. Então, na verdade, o que nós temos quando a gente pensa numa ação com projeto, nós estamos permitindo que os conteúdos prévios dos alunos sejam levados em consideração e permitam que novos conteúdos sejam conhecidos, que os conteúdos sejam colocados de tal modo que sejam significativos e funcionais tanto para os alunos quanto para os professores, que possamos interferir de forma adequada no nível de desenvolvimento dos alunos e que apareçam desafios acessíveis para os alunos, ou seja, que levem em conta suas competências atuais e os façam avançar com a ajuda necessária e que permita que eles criem novas zonas de desenvolvimento proximal e possam intervir nessa zona e melhorá-la, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar que o processo avaliativo, ele vai sendo não pensado para um processo final, mas acompanha todo este desenrolar do projeto pedagógico. Nesse sentido, ler A Organização do Currículo por Projeto de Trabalho, de Fernando Hernandes e Montserrat Ventura, é importante porque eles vão mostrar isso. Quando se trabalha com um projeto de trabalho, obviamente uma nova postura avaliativa faz-se necessária. Então eles vão dizer da importância de trabalhar com portfólio de aprendizagem na lógica da avaliação formativa e processual do trabalho. Então, nesse sentido, os registros diferenciados precisam ser colocados e entender que a avaliação acompanha o processo e tudo que vai
desencadeando ao longo do processo, vira registro significativo e vira ação avaliativa, né? Então espero que vocês, eu tenha ajudado vocês nessa discussão. Eu vou disponibilizar os slides que preparei para que vocês acompanhem melhor as referências deste assunto e não deixem então de estudar mais e trazer uma bela discussão sobre esse trabalho.